Márcio Inescus Alf, neste 11 de abril de 2020, hoje, sábado de Aleluia, calendário católico romano, gregoriano. Nós estamos aqui, vamos falar um pouco sobre a nossa campanha, Luz no Peito, Luz de Jesus, mais um dia de campanha, sobre a crise do vírus comunista, e vamos falar um pouco sobre a Páscoa de Jesus, e vamos dar uma palavra autógrafa do texto majoritário. Vamos ler um versículo em Romanos, para iniciar. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados pela sua ressurreição. São 5:40. Nós vamos orar por aqueles que passam fome, aqueles que estão desempregados. Depois desse pequeno louvor. Deus entregou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, vivo está. No final desta prédica, nós iremos orar por todos aqueles que estão passando necessidade, estão quase passando fome, ou estão com fome. É duro que a gente passa fome, sentir o estômago roncando, o estômago doendo, e nós vamos orar neste sábado de Aleluia por essas pessoas, na campanha também do vírus comunista. Luz no peito, luz de Jesus. O que podemos dizer para essas pessoas? Eu gostaria de dizer primeiro, tranquilizar os filhos de Deus. Tem grupos aí na rede que estão falando já em 2023 uma guerra nuclear. Quero dizer aos irmãos que eu não vejo
uma guerra nuclear com a Igreja Apostólica aqui no mundo. Por quê? O que eu estou baseado para dizer isso? Porque eu acho que Amós tem um juízo de Deus sobre o rei de Moabe e seus príncipes. E neste juízo de Deus, Deus condena a cremação que se diz hoje, que se faz ou que se fala muito hoje, e eu sou contra a cremação dos cristãos. Eu acho que não é de Deus. Por quê? Eu me baseio na palavra de Deus, na revelação profética que está em Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustaria o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Então esse aqui é um juízo claro que Deus fez por ter Moabe, o rei de Moabe, calcinado, cremado os ossos do rei de Edom. Portanto, Deus não aceita que se faça cremação dos ossos do ser humano, porque Ele é o juiz e não nós. Então nós não podemos autorizar cremação dos nossos ossos, né? E nem podemos autorizar isso como algo simples, como algo comum, como algo banal, como alguma coisa indiferente. Não é indiferente para a palavra de Deus, para o juízo de Deus, que está em Amós capítulo 2, versos 1 e 2. E eu advirto aos pastores que estão consultando os seus membros com essa liberdade de cremação. Ela está contra o juízo de Deus ao rei de Moabe e seus príncipes, com trombeta. Significa, é um juízo com alerta muito grande. E por quê? Eu já expliquei em outros vídeos. Na década de 50, segundo o cientista inglês, hoje americano, naturalizado, do Museu Yacht, ele diz que nós, pelo telescópio eletrônico, descobrimos que nosso sangue, como está na palavra de Deus, Levítico 17, 11, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então a nossa vida está no sangue. Por quê? Porque existem partículas congênitas, nossos genes, no nosso sangue, mesmo nos ossos, mesmo na terra. Essas partículas são indestrutíveis. Richard Reeves, ele descobriu isso, ele comunicou isso, essa verdade científica, do telescópio eletrônico na década de 50 do século passado. Então, essas partículas estando vivas, e como diz Levítico 17, 11, a nossa vida está lá. E você vai sentir, sua alma vai sentir esse fogo. Porque se a nossa vida está no sangue, como diz Levítico 17, 11, e o nosso sangue está lá na terra, e ele é indestrutível, nenhuma química, nenhuma radiação, nenhuma física pode destruir os sômates, que são essas partículas do nosso sangue, que estão nos nossos ossos, que estão lá na terra, na sepultura. Então, isso significa que nós estamos vivos ali, de certo modo. E nós vamos sentir o que se faz ali. E esse texto que nós lemos em Amós 2, o juízo do rei de Amós e seus príncipes com trombeta, nos indica que Deus não se agrada da cremação.
Você pode discordar e você pode pedir para ser cremado e você pode até aconselhar outros a isso, mas você vai dar conta dessa palavra de Deus aqui no dia do juízo. Você vai dar conta, você vai responder por isso. Tanto por você ter sido juiz de si mesmo, cremando os seus ossos e o seu sangue vivo, como aconselhando a outros fazê-lo. Isso é muito grave. A ignorância da palavra profética. E pior do que a ignorância, vai ser o juízo dos rebeldes, dos incrédulos, dos infiéis a essa palavra profética. Portanto, irmão, não acredite quando alguém lhe aconselhar, seja pastor, seja outro irmão, seja o diabo, a queimar seus ossos. Não acredite que isso é de Deus. Deus não é contra a sua palavra. Deus não tem dois juízos. E eu estou falando isso pela ação do Espírito Santo, porque a mensagem não era sobre isso. A mensagem é sobre a Páscoa. E a oração pelos desempregados e na nossa campanha, Luz no Peito, Luz de Jesus, contra o vírus da pneumonia comunista. Nós vamos falar sobre isso. Então, irmãos, algumas pessoas dizem assim, ele só sabe gritar, ele só sabe brigar. Mas, irmão, veja a situação que nós estamos no mundo. Nós estamos aí com alguns grupos, aí eu volto ao assunto, retomo o primeiro assunto, eu fiz um parêntese para falar sobre esta moda de cremação entre cristãos, irmão, é um absurdo, eu acho isso. E esses vão dar contas a Deus no juízo e com trombeta. Então eu quero dizer nesse sábado de aleluia, sobre esses grupos que eu acompanho, tenho algumas informações que são interessantes, né, do globalismo, da elite satânica, comunista, que está associada ao comunismo e ao satanismo dos Estados Unidos, que desenvolveram esse anticristo chinês, né, Xi Jinping, que hoje é o inimigo número 1 da humanidade, esse homem, né? Um regime comunista ateu, humanista, dialético, com ramificações em todos os países, inclusive no Brasil, os partidos aí narcotraficantes que tem no Fórum de São Paulo, que estão sendo estudados a serem enquadrados, categorizados como grupos terroristas, né? E esses partidos e seus membros poderão ser presos nos Estados Unidos ou em algum país que tem acordo com os Estados Unidos. E aí o Brasil tem acordo com os Estados Unidos, não sei nem como é que fica aqui no Brasil os congressistas desses partidos, né? A saber aí os juristas e os advogados. Muito bem, esse Xi Jinping ameaçando a todos, inclusive o filho do presidente Bolsonaro, né, em fazer guerra ao Brasil. Então hoje nós estamos já verificando que esse vírus comunista, ele nasce de um laboratório de guerra. Os países têm que fazer guerra de todo tipo, né? As potências malignas aí. E essas potências, elas estudam armas biológicas. E esse vírus aí, Covid, ele é uma arma biológica. Você tem dúvida? Você derrotaria um inimigo soltando, né, algumas amostras desse vírus nas cidades. Não precisa soltar bomba, né? Só é mesmo derramar um vidrinho, aí quebrar algumas ampolas aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as principais cidades do Brasil, né? E logo, logo estaria o país sem condições de fazer guerra com ninguém, sem economia para fazer guerra com ninguém, sem recursos. Então é uma poderosa arma biológica. E esses grupos falam aí de muitas coisas, inclusive de vírus ainda piores que estão para ser lançados por esse tipo de elite satânica. E olha, não precisa nem ter elite satânica, o próprio demônio, se o pecado da humanidade aumenta, cai no juízo divino, ele tem autorização de Deus para fazer isso. Deus permite que ele faça. Então a nossa única salvação é Jesus Cristo. Agora, quanto à bomba atômica, a guerra nuclear, que já está aí em processo, né? Já está no processo, é como Jesus falou.
Jesus falou claro em Marcos 13, 19 e 20, porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, é claro que em Marcos 13, 20 e 19, que haverá aflições, como nunca houve na terra, desde o princípio da criação de Deus. E que se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne resistiria. Imagina, essas potências estão nos seus laboratórios lá, trabalhando, isolando os vírus. Estão lá trabalhando, isolando aqueles vírus mais letais para conseguir a mutação genética mais letal e para conseguir a vacina de autodefesa. E aquela droga biológica, aquela arma biológica, está ali guardada naquele laboratório, congelada e pronta para ser lançada. E talvez seja, inclusive, uma das ameaças que o embaixador chinês fez ao deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo: se tu quiser briga conosco, tu vai lutar contra um inimigo bem armado, qualificado, ele disse. Então, irmãos, nós já estamos aí trabalhando, e nos Estados Unidos, irmãos já sabem e conhecem uma elite satânica que entrou da maçonaria da Europa, da Revolução Francesa, com aquela estátua da liberdade chamada, que tem os 7 raios, né? Que tem um significado maligno na cabeça e que representa a razão, a deusa razão da Revolução Francesa, foi dada pelos franceses lá para os nova-iorquinos. E o que adiantou a sua razão agora? Então, essa elite lá dos Estados Unidos, nós temos muitos irmãos aí, puritanos, né, descendentes dos puritanos, como os batistas, que nós aprendemos, foram nossos professores da palavra de Deus. Nós temos aí cristãos católicos, nós temos muitos cristãos nos Estados Unidos, mas até mesmo as instituições cristãs, elas são alvo do demônio, do maligno, e ele infiltra, ele corrompe, e foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Por que chegou a essa situação de pecado? Aborto, 1,5 milhão de abortos por ano nos Estados Unidos, né? Uma média por aí. É como dizia um pastor, que tem muito estudo interessante sobre principalmente o pré-tribulacionismo. Ele disse que se Deus não julgasse os Estados Unidos, essas grandes cidades pecadoras, como a Big Apple, que chama Nova York, que hoje está cheio de cadáveres do coronavírus. Milhares. Né? A capital, quando o presidente Bolsonaro levantou-se na campanha da presidência, o prefeito de Nova York saiu lá abraçando os gays, os homossexuais e agredindo o candidato. Porque dizia ele que não amava o pecado, né? A Big Apple tem que amar o pecado. Olha aí. Irmão, veja. Eu não sou calvinista na dupla predestinação. Não, eu não acredito que o inferno e o pecado glorifiquem a Deus, a soberania de Deus. Não acredito nisso. Isso é uma heresia. Concorda comigo, Santo Irineu de Leão. E eu tenho um slide. O slide é o seguinte: se o pecado e o inferno
não glorificam, e o demônio não glorificam a Deus, nem lhe dão prazer, como pensam alguns calvinistas, então isso significa que Deus, a cruz de Cristo, nos revelou que Deus não é glorificado senão pelos seus santos, pela obediência. E que Deus não cria as coisas simplesmente para o seu gozo ou para a sua glória. Não. Como Jesus nos revelou na cruz. Jesus não queria essa cruz. Ele queria aleluia da ressurreição, da justificação. Mas ele teve porque a sua justiça é gloriosa. Não creio que o inferno, o pecado foi determinado por Deus. Não creio nisso. Me desculpem aí, irmãos calvinistas, não creio nisso. Isso é uma heresia. Santo Irineu de Lyon amaldiçoou aqueles que ensinam essa heresia. São Irineu de Lyon, ele foi codiscípulo apostólico. Com 15 anos ele ouviu Apolinário, que era discípulo de João. Então é uma autoridade visual de uma testemunha apostólica. E João é testemunha visual de nosso Senhor Jesus Cristo e de seu ministério. É aquele apóstolo que mais recebeu de Deus revelação e nos deu o Apocalipse. Portanto, voltando àquele outro tema que eu estava falando, sobre esses grupos de rede que estão anunciando a Terceira Guerra Mundial. Eu não creio, por causa desse texto que nós lemos de Amós 1:2, já concluindo, irmãos, para não ficar longo o vídeo, vamos fazer já a oração pelos desempregados, pelos enfermos, pelas famílias e pela proteção desse vírus na nossa campanha Luz no Peito, Luz de Jesus. Então, nós sabemos que esta Terceira Guerra Mundial não vai estourar enquanto a igreja e o Senhor não arrebatar. Por isso eu sou pré-tribulacionista, por causa de Amós 2, 1 e 2. A maldição com trombeta ao rei de Moabe. É por isso eu sou pré-tribulacionista também, é uma evidência. Porque Deus não vai deixar os ossos dos santos serem calcinados. Ele não permitirá isso com a guerra nuclear. E aí um desses grupos fala, vocês sabem, eu posso dizer o nome, ele está aí todo tempo, é o Daniel Mastral. E a gente tem que respeitar, porque muitas coisas que ele vem dizendo têm acontecido, têm revelado essa elite satânica, globalista, política e econômica. Então nós entendemos que Deus não vai permitir esta Terceira Guerra Mundial antes de arrebatar a igreja apostólica. Sim, porque tem outra igreja, segunda igreja da grande tribulação, que será arrebatada no meio da grande tribulação, está lá em Apocalipse 14. Esta igreja ela não vai ser apostólica, ela vai ser dos selados e das duas testemunhas, são Moisés e Elias. Ela vai ser profética e israelita. É aquilo que Tiago disse, será reerguido o tabernáculo de Davi. E eles enfrentarão a guerra com a besta. Israel é especializado em guerra. Ninguém ganha a guerra de Israel mais, né, irmão? Ninguém tira mais Israel dali. Quantos demônios já disseram anticristo, vamos jogar os judeus no mar, e perderam guerra após guerra de 48, de 67, de 73. E eu era criança, adolescente, eu via nas revistas os judeus vencendo guerras impossíveis de vencer, só pela graça e misericórdia de Deus. Eu me lembro que o rei da Jordânia saiu para ver a notícia de que suas tropas estavam vencendo Israel, e quando ele se deparou, eram os cadáveres queimados sobre os tanques dos soldados, dos oficiais da Jordânia, e Israel massacrando os tanques de guerra do rei da Jordânia, que enganou, que traiu Israel, dizendo e prometendo que não iria fazer guerra. E Deus poupou Israel.
Que ele tem um projeto, ele tem um plano para a grande tribulação de Israel. E o templo está aí para ser construído, o terceiro templo. Trump já está de olho aí, o Instituto Bíblico já tem tudo preparado. Já tem um plano de paz, entre aspas, em andamento, que vai ser assinado pelo anticristo. E a igreja tem que ser arrebatada antes desse plano ser assinado e do anticristo ser revelado, que vem da Turquia. Nós sabemos que vem da Turquia. Eu não fiz esse estudo, mas acompanho os estudos de muitos judeus messiânicos, que eles conseguem sim precisar as profecias do Antigo Testamento em hebraico, que apontam para a Turquia. E a gente lembra que lá em Apocalipse, de 1 a 3, né, Jesus fala às igrejas e ele diz que Pérgamo, na Turquia atual, é o trono de Satanás. Então, o anticristo, o chifre pequeno de Daniel, tem que estar saindo dali, da Turquia. E o Erdogan, o atual primeiro-ministro, já disse: vamos juntar 4 milhões de mártires e partir para cima de Jerusalém. Eu quero Jerusalém, eu quero Jerusalém. Ele já vem falando isso. Não é segredo. Então, irmãos, para concluir, esta guerra atômica não vai sair. Não se preocupe, irmão. Não vai sair. O pastor Cezino falou aí em Florianópolis, agora foi adiado o Congresso dos Gideões para setembro, e eu me prontifiquei a eles: olha, se quiser que eu dê o testemunho do anjo da morte que veio em 2018 aqui, e cumpriu aquela profecia do pastor Cezino, dizendo que nós tínhamos que ficar em casa, nós tínhamos que orar para sair só para o trabalho, porque a praga iria correr pelas ruas. E eu quero, esse anjo da morte eu vi em 2018, porque ele me trouxe enfermidade e a visão do poço do inferno. Jesus não faz isso com a gente. Eu vi esse Deus de púrpura sobre esta capela aqui, e eu me dispus a dar esse testemunho a ele, lá no Congresso dos Gideões. Não sei se eles vão querer o meu testemunho, mas em memória do pastor Cezino, que profetizou, né? Enquanto muitos dizem aí: cadê a cura? Cadê a cura? Não se trata de cura, se trata em época de juízo, irmão. A cura agora vai acontecer dentro das nossas casas. Luz no peito, luz de Jesus, como eu fui curado de uma apneia em 2019. Eu passei até dezembro do ano passado usando aparelho respiratório. Graças a Deus o Senhor Jesus me curou. Por isso eu estou fazendo essa campanha, já mais um dia de campanha pelas pessoas, pelas vítimas, pela proteção das pessoas que creem. Amém? Vamos fazer então, concluindo a oração. Senhor Jesus, te pedimos agora na tua Páscoa de sábado de aleluia, que esteja e derrama teus anjos, Senhor, tua glória na casa daqueles que te creem, que te buscam, que aceitam agora Jesus como Salvador e Mediador. E protege do vírus, de toda praga, de toda enfermidade, do desemprego, da fome, Senhor. Guarda estas vidas pelo teu sangue, pela tua misericórdia. É a nossa oração que fazemos com fé. Diga: graças a Deus, amém. E agora você que aceitou Jesus, você que se reconcilia com Jesus agora, e você que está na paz de Cristo, abençoe-vos Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esse que vos falou, Alfa, Ministério e Igreja de Jesus.